Ah, o tempo. O tempo é sempre o grande vilão. Costumamos dizer que o tempo está passando muito depressa, que não temos tempo de realizar tudo o que precisamos. Bom, eu como universitária que preciso conciliar estudos, estágio, trabalho, cobranças, expectativas, também posso dizer que o que mais me falta é tempo. Mas nós não estamos aqui para complicar, mas sim para te ajudar. Então posso te fazer um pedido? Reserve 20 minutos do seu precioso tempo para nos acompanhar nesse Miscelânea. Vamos aprender a gerenciar nosso tempo e garantir o futuro de sucesso, saúde e qualidade de vida. O Miscelânea está no ar. Olha, a nossa sorte é que existem estratégias, ferramentas e, é claro, profissionais capacitados para nos ajudar nessa difícil missão de administrar nosso tempo. Temos a satisfação de receber aqui hoje a mentora executiva Nani Martins. Nani, seja muito bem-vinda à Miscelânea. Muito obrigada. Obrigada, Nani, pela presença. Imagina. Bom, eu já vou começar perguntando, quais são os principais elementos do processo de gestão de tempo? O primeiro é ter disciplina, depois planejamento e executar. De nada adianta você ter um planejamento, ter uma agenda gigantesca e não conseguir executar. Qual que é a maior dificuldade nesse processo? Executar. Muitas pessoas conseguem montar com post-it, grandes agendas, pegam uma agenda, marca texto, muda de cor, vai no Google, faz agenda online, mas no final não consegue executar. Né? Nós temos muitos sabotadores, muitas pessoas existem sabotadores que estão por trás da dificuldade de executar algumas tarefas ao longo do dia. E aí a grande maior dificuldade é identificar quais são esses ladrões de tempo, literalmente. E por que pra gente é tão difícil delegar uma tarefa para outra pessoa? Porque você fala, ah não, eu vou fazer isso porque é mais fácil, se eu fizer vai ser melhor. Por que é tão difícil a gente falar assim, não, faz você que eu não tenho tempo, eu preciso otimizar o meu tempo? Sim, a grande maioria das pessoas, elas não conseguem confiar em outra pessoa para conseguir passar o trabalho. Isso acontece bastante dentro das grandes empresas. Um gestor, normalmente, ele é o último a ir embora, é o primeiro a chegar, come em cima do teclado, porque ele acaba se sobrecarregando de tantas tarefas. Em compensação, a equipe dele está um pouco mais tranquila. Por quê? Porque ele encontra dificuldade em encontrar alguém a quem ele confie para passar as atividades. Essa é a maior dificuldade. Mas vai muito mais além da gestão de tempo, da delegação, vai de gestão, né? Gestão de pessoas. Uma vez que você conhece seu profissional, você consegue entender quais são as competências que ele tem, até onde ele pode ir, para que você pudesse delegar. Né? E como se livrar disso, gente? Conseguir passar as coisas, faça isso, faça aquilo. Como é que faz para conseguir? É simples, você tem que fazer uma lista das suas atividades diárias, mensais, semanais, até mesmo as coisas que estão chegando, né? Não sei vocês, mas no escritório acontece muito disso. Tenho lá a minha programação diária e de repente começam a acontecer os incêndios, né? Apagar incêndios, como fazer isso? Então você como gestor ou você como líder, no caso da delegação, né? Você precisa identificar o que exatamente só você pode fazer. Algo que só você consegue fazer, que sem passar pela sua mão não vai para frente, não vai dar certo. E o resto você tenta delegar. Então, existem coisas que liberação de faturamento, precisa passar por um gestor, né? Autorização de pagamentos, fechamento de alguns contratos. Existem coisas que dentro de uma empresa, ou até dentro da nossa casa, não pode passar sem que a gente dê o ok. E o que não for, você delega. E aí você precisa entender quem são essas pessoas a quem você vai delegar. Né? Quem tem melhor competência para lidar com aquilo, a quem você confia, que você não precise ficar pedindo feedback o tempo todo. Microgerenciamento. Microgerenciamento, porque isso é uma das coisas que também nos roubam tempo. É ficar monitorando as pessoas a quem a gente delegou tarefas para serem realizadas. E, Nani, por que você acha que a gente está tão sobrecarregado ultimamente? Não é só eu, não é só a Fabi também. A gente tem quase certeza que quase todo mundo que está nos assistindo se sente sobrecarregado. Por que você acha que isso acontece?
Porque até um pouco tempo atrás, nós não tínhamos tantas exigências, né? Vamos falar da mulher. A mulher, ela não era tão exigida. Hoje em dia, a mulher, ela quer ser o quê? Ela tem a autoexigência, né? A autocobrança. Então, ela exige ser a melhor empreendedora, né? Então, para que ela seja uma melhor empreendedora, ela vai buscar mais conhecimento, ela vai buscar estudo, vai buscar uma pós-graduação, um mestrado, especializações. E ela tem o quê? As atividades do lar dela, assim como o homem. O mercado, ele está cobrando bastante, né? Então, ele vai para onde? Ele vai para uma especialização, até mesmo dentro das empresas, elas precisam para brigar com o mercado, elas precisam inovar toda hora. Então, para que isso aconteça, você precisa estar cada vez mais fazendo coisas. E aí vem o fato de não delegar, né? E eu queria falar um pouco mais sobre os ladrões do tempo, né? Que você já mencionou aí que eles existem. Quais seriam esses ladrões do tempo? Celular é um deles, né? Na verdade, até pouco tempo atrás não era tanto o celular. Hoje em dia nós ficamos reféns, né, do celular. Então, os clientes estão onde? No nosso WhatsApp, porque é mais fácil, é mais barato você falar com o cliente via WhatsApp do que você fazer ligações, né? Além do celular, mídias sociais, que estão também atreladas ao celular. Existem empresas que você fica com as mídias sociais conectadas, né? Os avisos. Então, ficam aqueles avisos no rodapé do computador avisando que tal empresa fez um post no LinkedIn, que tal pessoa fez um like na sua empresa. Você vai lá e clica para ver. Só que se você for fazer uma termometria de quantas vezes você clica nisso, você vai ver que você perdeu horas do seu dia. Volta, né? Você clica para ver, aí uma amiga te chama, aí você vê uma promoção nas lojas americanas, aí pronto, aí já você viu. É a mesma coisa de chegar em casa e falar assim, só vou assistir um episódio da minha série. Não. Você fala, nossa, mas olha que interessante, eu acho que vou assistir mais um pouquinho. Daí quando você vê, você já assistiu a temporada inteira e o seu tempo ficou E o pra Netflix... trás. Tá? Netflix me perdoe, mas ele também é um ladrão de tempo. Muito, né? Ele é um ladrão de tempo. Realmente, as séries hoje em dia, elas estão viciando tanto quanto mídia social, né? E fora, celular, mídia social, o tal do Netflix, também são a centralização de atividades, a falta de planejamento, a organização do seu dia, ela é muito importante. Eu sou organizada desde os meus 17, 18 anos, então eu tenho um caderno, eu ainda... sou de outrora, eu ainda uso caderno, ainda uso agendas de papel, além do computador para ficar tudo muito mais fácil, mais dinâmico, né? Eu faço a minha lista, planejamento diário, a Fabi mesmo conhece, planejamento diário, e ali eu coloco todas as minhas atividades do dia, né? Não menos do que isso, eu também faço mensalmente o meu planejamento mês, ano, trimestre. Então existem coisas que nós separamos que são... que precisam ser executadas todos os dias. E coisas que nós precisamos executar mensalmente. E como a gente pode começar? Você pode dar algumas dicas pra gente? Sim, algo muito simples, né? Existem várias ferramentas que te ajudam com a gestão de tempo, né? Uma delas, não fazendo propaganda do Google, até mesmo porque ele não precisa disso, mas o Google Agenda. Ele é sensacional, porque de qualquer aplicativo, de qualquer tipo de celular, Android ou iOS, você consegue ver a sua agenda online de qualquer lugar, você consegue separar o que é pessoal e o que é profissional, e você consegue compartilhar isso com a equipe, com o marido, com o filho, com a própria secretária, os funcionários. Então, eles, na hora do comercial, por exemplo, né? Eu estando na rua, alguém quiser marcar uma reunião para mim, ele entra lá na minha agenda online, ele vai saber exatamente como que está a minha agenda, ele vai conseguir marcar ou não. E é muito fácil para você se reorganizar. Uma coisa que eu faço bastante e avisa alertas é separar o que eu tenho que fazer diariamente. Então, existem coisas que eu tenho a obrigatoriedade de fazer todos os dias. Uma delas é dar uma olhada na autorização de pagamento de contas. Então, são coisas que dependem da minha senha para liberação de pagamento. Eu tenho os dias de cuidar do meu financeiro? Tem. Mas existem contas que elas não são no meu dia de pagamento, elas estão em outros dias. Então, dou aquela passada. São coisas que eu tenho que fazer diariamente. Então, eu coloco lá para me avisar. Porque eu estou numa rotina diária, né? Às vezes eu estou envolvida em um assunto e eu não vou me lembrar. Então, eu tenho um horário para tudo. Então, diariamente, semanalmente. E uma das coisas importantes é pegar um caderno, uma agenda, uma lousa, o que for. Escrever todas as atividades que você tem que fazer ao longo do dia, todas as atividades ao longo do mês, todas as atividades semanais. Separou o que é a obrigatoriedade de fazer todos os dias, coisas que são indispensáveis. Você vai determinar o horário e o momento do seu dia de que você vai fazer isso. Vai colocar na sua agenda. Assim você vai fazer com as atividades semanais, quinzenais e mensais.
Por exemplo, montar estratégias para abordar e para conseguir clientes. Por exemplo, estratégias comerciais. Você não faz isso todos os dias? Você pode fazer isso semanalmente, você pode fazer isso mensalmente. Qual que é o dia que você faz isso? Você determina o seu dia, coloca na sua agenda e você não vai fazer mais nada além daquilo naquele momento. Fez a lista de tudo que você precisa fazer, depois você vai começar a colocar as coisas que são importantes e as coisas que são urgentes. O que é urgente? Agora. Nem sempre o que é urgente é importante, mas o que é urgente é para fazer agora. E você vai colocar na sua agenda por ordem de prioridades. E depois o que é importante, como um planejamento. Ele é importante? Ele é. Precisa ser feito todos os dias? Não, você vai determinar. Mas se você deixa de fazer, ele vira o quê? Ele vira urgente, porque você acumula. Você acumula, né, várias coisas. O nosso mal é procrastinar. Né? O que nós procrastinamos? Aquilo que não gostamos, aquilo que não nos damos muito bem, aqueles que conhecemos pouco, ou aquilo que nos exige muito, né? Exige muita atenção, existe um foco maior. Normalmente é o que se procrastina. Bom, o papo tá bem legal, a gente tá aprendendo bastante coisa, várias dicas, mas a gente precisa para um rápido intervalo e voltamos já já com o Miscelânea. Não saia daí não. Miscelânea está de volta e hoje a nossa missão aqui, assumida no começo do programa, era te ajudar, né? Te dar dicas para você gerenciar seu tempo. E eu acho que a gente está conseguindo isso muito bem com a presença da Nani Martins, que é mentora executiva. E ela está dando várias dicas. Se você perdeu, ó, volta aí lá no começo. Bom, Nani, eu queria que, assim, a gente fez o planejamento, post-it, colou, fez lá tudo certinho. Mas aí vem aquela enxaqueca que te deixa no quarto, o carro que quebrou, a mãe que não conseguiu sair do trabalho e de repente a gente tem vários imprevistos. O que fazer? Remanejar a agenda. Porque ela não vai sumir. Os compromissos, as atividades, tudo que está ali na sua agenda, ela não vai sumir. Você precisa remanejar. Óbvio, né, que existem coisas que elas aparecem. No caso, poderia aparecer 2 convidados ao mesmo tempo, ao vivo, né? Como fazer? Remanejar, né? Você precisa remanejar, você precisa ter algo rápido, né? Ou delegar, né? Ou talvez passar para um outro dia, ligar para alguém e remarcar uma reunião. Mas existem coisas que o imprevisto... Mas aí esse imprevisto, ele não acaba iniciando um processo de desordem nessa agenda, porque tudo que você não fez hoje, você vai ter que fazer amanhã, e aí você vai juntar as coisas de amanhã. Você precisa remanejar. Que viram urgentes. Exato. Você precisa remanejar, não tem jeito. Se há um imprevisto e você precisa estar lá nesse imprevisto, ou você ficou doente, bateu o carro, super comum, né? Infelizmente, né? Teve um problema familiar, não tem como você não estar presente. E as coisas também não existe um botão né? Não vou resolver, né? Tive um imprevisto, deletar. Não existe um deletar, você precisa remanejar ou delegar, né? Ver quem pode realizar aquelas atividades para você. Né? Às vezes um amigo, um funcionário, o marido, a esposa, um filho, um tio, uma mãe. Ver quem pode estar fazendo essas atividades para você no momento que você não vai poder fazer, ou remanejar, né? Fracionar isso, separar o que é urgente, o que é emergente, né? O que é urgente e o que é importante, e remanejar isso para o longo da semana, para o mês. E os ladrões do tempo? Você comentou deles no começo do programa. Como eu faço para identificar o que rouba o meu tempo? Uma coisa bem comum que nós usamos na empresa é a termometria. O que é a termometria? Nós literalmente cronometramos o tempo que nós ficamos em determinadas coisas, e ao longo da semana nós fazemos um indicador, que é chamado de KPI, que são indicadores, e no caso um indicador de tempo, aonde eu perdi mais tempo. Isso serve não somente para identificar onde você fica mais tempo, mas também para uma questão de conseguir mais agilidade no seu trabalho. Um problema de entrega. No caso, você faz faculdade, faz estágio, e às vezes você tem um trabalho e você não consegue entregar. E você pensa, poxa, eu tinha tanto tempo para fazer e eu não consegui entregar tudo. Se você conseguir anotar o que você está fazendo durante todo esse processo, você vai descobrir o que é.
E aí Qual você que é a sua consegue se dica para as posicionar. pessoas que estão em casa tentar colocar isso no papel e identificar isso? Exato. Uma coisa que nós fazíamos no começo, quando não tinham as planilhas com o cronômetro que nós temos hoje, era fazer isso no celular, né? Eu tô lá, no seu caso, eu estou estudando, sou universitária, estou estudando. Ok, eu determinei, lembra lá no planejamento diário, eu determinei que todos os dias, às 16 horas, eu vou estudar até às 15 horas. O que eu faço? Eu desativo todas as notificações que estão à minha volta. Notificações de computador, notificações de celular, tiro o volume, viro para baixo. Se possível, fique num ambiente sem nada, porque a gente sempre dá aquela olhadinha, vou dar só uma olhadinha, nossa, viu que mandou mensagem, deu aquele clique, acabou, você entrou num buraco negro e foi embora. Quando olhou já deu 17 horas e você não estudou o que havia estudar. Então, faça isso, cronometrou, peguei o celular, ligou o cronômetro. Né? Falei celular porque é uma coisa que a gente usa bastante, né? Vou assistir TV, faz o cronômetro. Vou fazer uma pesquisa no Google, coloca no cronômetro. Depois você vai conseguir fazer, vai conseguir levantar aonde você passa a maior parte do seu tempo. E logo descobrir onde está o ladrão do seu tempo. Você sabe que eu nunca fiz assim com cronômetro, mas uma vez numa disciplina da minha pós-graduação, eu precisei anotar todas as vezes que eu entrava em alguma rede social. Eu entrava, eu anotava o que eu fiz lá, quanto tempo eu fiquei, e eu fiz isso o dia inteiro. E é muito assustador. A gente não percebe o que a gente está fazendo, né? Exato. Não percebe. E eu acho que pior ainda mais com essa questão do story, né? De você estar ali fazendo qualquer coisa e você, mas eu tô aqui fazendo, mas eu tô ao mesmo tempo fazendo o story, tô falando com o boy, tô fazendo não sei o quê, e você fala, vixe. Exatamente. Acho que é pior ainda, né? Mas o próprio celular, ele tem um cronômetro, liga o cronômetro. Se você tem que estudar, aí você fala, olha, no meu trabalho eu preciso dar uma olhada fazer uma busca, né? Eu olhar no celular, é só dar play, mais nada. Depois você vai anotar, vai ver quanto tempo você ficou. Anota no caderno, como a Fabi mesmo sugeriu. Anota no caderno. Não necessariamente você precisa anotar exatamente tudo que você fez, porque senão vira uma atividade, né? Vira mais uma coisa para você fazer. Mais uma função. Então, você só anota. Mas isso, gente, você não vai fazer isso todos os dias da sua vida. Você vai fazer isso por uma semana, por 15 dias. É só para você identificar. É só para você identificar. E assim, não vou dizer 99% dos nossos clientes, mas um número muito alto é celular. Né? Existem pessoas que não gostam de mídia social, mas estão sempre no WhatsApp, sempre lendo informações. Existe a hora de você buscar informação. Né? Quando eu estou trabalhando, eu olho notícias nos meus primeiros 30 minutos. Eu dou uma olhada em portais sobre economia, dou uma olhada dentro dos portais de notícias rápidas e acabou. Não vou ficar olhando isso o dia inteiro, porque notícia é 24 horas. Né? A cada segundo tem uma notícia nova. Se eu for viver disso, eu vou viver só de colhendo informação, mas nunca executando nada. É igual estudar. Viver estudando, mas você precisa executar o que você aprendeu. Ficar só lendo, ficar só estudando, sem executar o que você aprendeu, de nada adianta. Né? A mesma coisa de você ficar reformando um carro na garagem e nunca colocar esse carro para roncar o motor na rua. E quais são mais algumas vantagens de ter uma vida organizada, uma vida toda planejada para o Redução de futuro? estresse. Ele é o principal. Não sei vocês, mas quando eu tenho muita coisa para fazer e eu olho à minha volta, tem muita coisa bagunçada, eu fico estressada. Nervosa. Eu fico nervosa, eu quero chutar cadeira, eu quero, né? Porque eu tenho chamado de manias, que eu tenho mania de organização, mas a minha mania ela não chega a ser doente, tá? Não é doentia, mas é uma mania que pra mim ela é desconfortável uma vez que não tá tudo organizado à minha volta. Então, quanto mais desorganizado tá o meu dia, meu tempo, as coisas não estão na agenda, as coisas acontecem e perdem o controle, eu fico estressada. E eu levo isso pro meu dia. Eu não sei vocês, mas o estresse acaba atrapalhando bastante no desenvolver, no desenrolar, até mesmo no relacionamento. E uma outra coisa é você conseguir se planejar, né? Você como universitário, você deve ter um sonho de futuro de carreira, né? Então, quanto tempo eu demoro para chegar nessa profissão ou nesse estágio da carreira que eu tanto sonho? 5 anos. Para isso eu preciso do quê? Para isso eu preciso falar inglês fluente. O que mais que eu preciso? Eu preciso ter uma pós-graduação X, eu preciso ter conhecimentos nisso, eu preciso ter determinadas vivências. Você fazer o planejamento para começar a executar essas atividades até que chegue nesses 5 anos e você chegue, enfim,
no lugar que você tanto sonhou. Tudo isso é o quê? Gestão do seu tempo, né? A gestão do tempo, ela não é somente para você se organizar burocraticamente. Ela é uma gestão de tempo para planejamento de vida, né? Eu quero emagrecer. Precisa de um planejamento. Eu quero chegar numa posição dentro de uma grande empresa. Eu preciso de um planejamento. Eu preciso montar uma empresa, uma faculdade, viajar para fora. Tudo precisa de um planejamento. Olha, você falou gestão de tempo e tem uma pessoa o tempo inteiro me mostrando o tempo, dizendo que o programa está acabando. Mas eu queria que você falasse sobre uma tendência muito forte que é de home office, né? A gente viu aí, tem uma estimativa de que mais de 12 milhões de brasileiros trabalham em casa e é um grande desafio, né? Você ter que trabalhar em casa. Engraçado que ontem eu falei eu estava contratando uma pessoa, estava dando um treinamento rápido para ela ontem, eu falei exatamente isso, né? Antigamente eu tinha um escritório numa avenida chamada Faria Lima, em São Paulo, meu custo era muito alto e eu ficava pouquíssimo no escritório, né? E as coisas que as pessoas estavam ali, elas poderiam muito bem fazer em casa e reduzir dinheiro e tempo, né? Falando em São Paulo, o trânsito nosso é um dos maiores ladrões de tempo. Às vezes para você dirigir, eu dirigia 17 quilômetros, era quase 1 hora, tempo agarrado. Isso que não tem hoje aqui tanto em São José. Mas home office, alertas. Você precisa avisar as pessoas à sua volta que você está trabalhando, que você não está brincando. Então, pedia para não ser interrompido. Você que tem filho, olha, eu vou estar trabalhando, gostaria que não me interrompesse, conversa, explica para a criança, para a empregada, para a babá, para o marido, né? Tente afastar tudo que tira a sua atenção da casa, né? Tentar não comer assistindo TV na hora do almoço, né? Almoce na mesa, determine o tempo de almoço. Olha, hoje eu vou almoçar, vou ficar 1 hora. E um grande problema de quem trabalha em home office é perder o tempo, né? Você tem os dois lados. Quem acaba procrastinando mais, porque se sente extremamente confortável e fica empurrando. E tem as pessoas que acabam se tornando workaholic, né? São aquelas pessoas que estão 24 horas trabalhando e já perdeu o feeling, né? Já perdeu o sentido do que é casa, do que é trabalho. Então você precisa determinar o horário de começar e o horário de terminar. Não é porque você está em casa que... Nossa, eu tenho aquele projeto, vou lá abrir o Note. Não, você tem outras coisas para fazer também dentro da sua casa. E o principal é tirar os ladrões de tempo. Lugares que não tem televisão, a não ser que a televisão seja importante para o seu trabalho. Computador, tirar todas as notificações. Olha, a plaquinha já tá ali, ó, o tempo piscando. Olha, obrigada. Muito obrigada. Pela sua presença. Eu espero que vocês consigam aí com foco, disciplina, todos iremos conseguir, né, Isa? Todos iremos conseguir. Bora, obrigada, Já vou pegar minha agenda lá agora. Bom, Miscelânea de hoje vai ficando por aqui. Você pode nos seguir nas nossas redes sociais, no Instagram e no Facebook. E também se inscreva no nosso canal no YouTube, TV Univap. Até o próximo programa. Obrigada pela companhia. Tchau, tchau. Tchau, tchau.